Ontem, podemos dizer que nós tivemos uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. Os times que hoje dividem a liderança, Palmeiras e Flamengo, se enfrentaram no Maracanã. Só que um jogo que tinha grandes jogadores de ambos os lados acabou sendo mais uma partida desse campeonato a ficar marcada pela arbitragem. Nesse vídeo eu quero comentar sobre as reclamações que têm acontecido por parte do Palmeiras e quero também comentar sobre algumas discussões rasas que têm acontecido nos últimos dias. Depois eu quero ver a sua opinião também sobre tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui nos comentários. Não se esqueça. Antes, eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você confere tudo sobre qualquer campeonato do mundo. Lá tem os horários, os resultados, as classificações e muitas estatísticas. Para conhecer o SofaScore de maneira totalmente gratuita, depois faz o download ou escaneando o QR Code ou clicando no primeiro link da descrição. Queria dizer também que eu tenho outro canal que é o Vini Weiner Bastidor e hoje, nessa segunda-feira, vai sair vídeo por lá, mostrando 5 razões para você postar vídeo todos os dias. É um canal em que eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo. Então, acredito que se você quer produzir, quer monetizar com rede social, esse canal pode te ajudar. Link na descrição. Vamos falar primeiro do jogo, claro. Flamengo e Palmeiras. Flamengo recebeu o Palmeiras no Maracanã. Em geral, o Flamengo tem levado grande vantagem sobre o Palmeiras nos últimos confrontos entre eles, tanto em São Paulo quanto no Rio. Só que o Palmeiras vem de um momento muito bom, com muita confiança, o time jogando um bom futebol. Então já se esperava até que fosse um jogo mais equilibrado e não com o Palmeiras tendo uma postura tão defensiva. No fim, foi um ótimo jogo de se assistir. 3-2 para o Flamengo, mas com ambos os times criando grandes oportunidades, os dois saindo com a bola no chão, os meio-campistas trabalhando bastante em passes, em marcação, os atacantes também sendo agressivos. De um lado, Flaco Lopes e Vitor Roque, do outro lado, Pedro muito bem, Arrascaeta muito bem. Então aquele jogo que é gostoso de assistir porque em nenhum momento o jogo fica morno, fica parado. A todo momento tinha alguma coisa. Tinha uma jogada legal, tinha uma oportunidade de gol, tinha uma confusão. Então era um jogo grande e digno realmente dos dois times que hoje dividem a liderança. Com o Palmeiras estando à frente do Flamengo, pelo critério de desempate que é, primeiramente, o número de vitórias. Então o jogo em si foi muito bom de se assistir mesmo. Vamos agora falar sobre a parte polêmica, as reclamações do Palmeiras. O Flamengo venceu com gols do Arrascaeta, do Jorginho de pênalti e do Pedro. Já para o Palmeiras quem marcaram foram Vitor Roque e Gustavo Gomes. O Palmeiras alega que no começo do jogo, ali praticamente no primeiro escanteio que o Andreas Pereira bateu, que o Jorginho não disputou a bola nesse lance aí e ele empurrou o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes tenta cabecear e o Jorginho não disputa a bola e só vai nas costas do Gustavo Gomes. Palmeiras reclamou bastante de pênalti. O VAR chegou a revisar o lance, mas não recomendou a revisão para o árbitro de campo. Então, no entendimento tanto do juiz de campo, que era o Wilton Pereira Sampaio, quanto do VAR, não era pênalti. Mas o Palmeiras tem se queixado muito desse lance. Sendo bem sincero, eu acho que é um lance que pode sim dar pênalti, mas também pode não dar pênalti. Porque eu acho que você pode enxergar esse lance com o Jorginho não disputando a bola e deslocando o Gomes, mas pode enxergar também com o Jorginho apenas tendo ali os braços no Gomes como referência e o Gomes dando uma forçada na barra. Depois tem outras duas reclamações do Palmeiras que envolvem o mesmo lance. Primeira reclamação é que o Danilo teria feito falta no Vitor Roque, num momento em que o Palmeiras está tentando sair do campo de defesa e o Danilo rouba a bola. A segunda reclamação que vem no mesmo lance é que o Pedro dá esse encontrão aí no Bruno Fux, o Bruno Fux cai. Logo quando o Fux está caído, o Pedro recebe o passe nas costas do Fux. Quando o Fux vai se levantar, pisa no calcanhar do Pedro, pênalti para o Flamengo. Isso é a sequência do lance que eu falei do Vitor Roque com o Danilo. Aqui para mim o pênalti ele é indiscutível. Para mim o Bruno Fux calça o Pedro até de maneira infantil. E aqui também eu acho que você pode dar a falta do Fux ou não. Por quê? Porque o Pedro, ele realmente
tira o Fux da jogada a princípio, mas a gente está falando de um jogo grande, um jogo em que você não pode errar. Por que o Fux vai se dar ao luxo de cair com uma trombada dessa? Para mim não era uma trombada até suficiente para derrubar o Fux. Ele poderia ter continuado de pé, trombado com o Pedro, e esse passe não entraria com essa facilidade pelo fato de ele estar no chão. Não estou justificando aqui os erros da arbitragem, mas é que eu enxergo que às vezes também os jogadores vão muito moles para algumas jogadas, já contando com a marcação da falta. E não pode ser assim, ainda mais em um jogo de detalhe como esse. Então, as reclamações do Palmeiras são pertinentes? São pertinentes, porque foram lances capitais que afetaram no resultado. Até então, no lance do Gomes, o jogo estava 0 a 0. Podia ter saído um pênalti ali e o Palmeiras sair na frente no placar. Ou então nessas faltas que se queixaram do Vitor Roque e do Fux, se uma delas é marcada, então o pênalti não sairia, que seria o segundo gol do Flamengo. Então as reclamações são pertinentes, mas acho que está acontecendo um exagero também. É exatamente nesse ponto que eu quero entrar agora, de quem é a culpa da derrota. E eu vou repetir aqui parte do discurso que eu tinha falado também, quando o São Paulo estava reclamando daquele pênalti do Alan no Tapia, quando o Palmeiras virou lá no Morumbi. Porque o que acontece? Realmente, eu acho que o Alan fez pênalti no Tapia lá naquele jogo. Mas se vocês olharem o decorrer do jogo, na sequência, o São Paulo vencia por 2 a 0. O Palmeiras foi tão bem no segundo tempo que conseguiu virar o jogo, ser bem superior, e o São Paulo não conseguir fazer resistência nenhuma, não reforçar sua parte defensiva, não fechar a casinha. Então assim, é sempre mais fácil você culpar a arbitragem. E eu acho que o Palmeiras, em relação a ontem, está indo pelo mesmo caminho. Tem sim o que reclamar? Tem, mas não foi por causa disso só que o Palmeiras foi derrotado. Porque você pega os lances em que saíram os gols do Flamengo, são lances de erros do próprio Palmeiras. Em geral, se você pega o jogo ontem, o Flamengo não criou grandes oportunidades de gol, além dos gols. Tanto que o Carlos Miguel tomou 3 chutes no gol e os 3 foram gols. Por quê? Primeiro gol do Flamengo, o Rossi quebra a bola no Pedro. O Pedro tá de costas e o Fux tá marcando ele. O Pedro consegue passar batido pelo Fux com muita facilidade e aí toca pro Arrascaeta no espaço. O Fux ali marcando o Pedro de costas, com o Pedro tendo a chance de girar e pisar para alguém, ele tem que, pelo menos na minha visão, matar a jogada. Faça a falta lá no meu campo para que esse passe do Pedro pro Arrascaeta não acontecesse. Então, um erro aqui do Palmeiras. E claro, a gente tem que falar do erro do Aníbal Moreno no terceiro gol. O terceiro gol é um erro de saída do Aníbal Moreno, em que o Pedro bate a carteira dele, o Arrascaeta toca pro Pedro e o Pedro sai cara a cara com o Carlos Miguel. O Palmeiras tomou 2 gols iguais, com os atacantes do Flamengo saindo cara a cara com o goleiro. E aí não tem nem o que exigir do goleiro também, porque esses caras, Pedro, Arrascaeta, cara a cara com o goleiro, eles são frios. Podem ver que eles não colocam nem força, eles batem só tirando mesmo. Então, erro do Aníbal Moreno na saída, mais um erro dele na saída, por sinal, e aí acaba originando o gol do Flamengo. Então, é justo você reclamar da arbitragem? É justo. Todo mundo sempre vai ter do que reclamar. Nenhum árbitro vai fazer uma partida 100% perfeita. Só que você tem que olhar para os seus próprios erros também. Para mim, ontem, o Fux e o Aníbal Moreno acabaram tendo erros individuais que poderiam custar, de repente, uma vitória do Palmeiras fora de casa. Agora vamos para as discussões rasas, porque, querendo ou não, o clima que antecedeu esse Flamengo e Palmeiras foi um clima de muitas reclamações por parte dos flamenguistas. Muitos torcedores flamenguistas reclamando, o próprio Flamengo reclamando, já querendo preparar o terreno, dizendo que o Palmeiras seria beneficiado pela arbitragem, que o Flamengo jogaria contra o Palmeiras e contra a arbitragem. Então assim, esse discurso de tudo é contra o meu time é algo que está ficando chato. Podem perceber que todo time usa desse argumento. Então vamos dar o exemplo de ontem. O Palmeiras está reclamando, está dizendo que foi prejudicado e que o Flamengo foi beneficiado. Teve outros jogos em que o Palmeiras foi beneficiado. Teve outros jogos em que o Flamengo foi prejudicado. Então assim, sempre um vai ser beneficiado mais, o outro vai ser prejudicado mais. Acontece, isso faz parte. Agora, os times e as torcidas estão querendo vender por aí esse discurso de o meu time é o mais prejudicado, tudo é contra o meu time. E não é verdade. E ontem o Flamengo, como eu disse, preparou o terreno dizendo que o Palmeiras seria beneficiado, que jogariam contra o Palmeiras e contra a arbitragem. E no fim a gente pode dizer que ontem quem foi beneficiado foi o Flamengo. Para vocês verem como isso é uma discussão absolutamente rasa e que não soma em nada.
O que a gente tem que cobrar e pontuar são esses erros da arbitragem que precisam ser corrigidos com a profissionalização dos árbitros e com eles sendo devidamente treinados, cada vez mais capacitados para que eles possam errar menos. Os erros vão acontecer inevitavelmente. Não é só no futebol brasileiro que os erros acontecem. Tem erro na Inglaterra, tem erro na Espanha. O que acontece é que os erros por lá são menores e por isso não são tão comentados. A partir do momento que aqui a arbitragem for melhor, os erros vão acontecer menos. E esses discursos também de tudo é contra o meu time vão passar a sumir também. Alguns influenciadores flamenguistas antes do jogo chegaram até a fazer um vídeo em que eles diziam no apito não, no grito não, dando a entender que o Palmeiras teria essa vantagem. E no fim, como eu falei, dá pra gente dizer que o Flamengo ontem foi mais beneficiado do que o Palmeiras. Pra vocês verem como esse tipo de discurso e de narrativa não tem absolutamente nada a ver. Agora eu queria ver sua opinião aqui nos comentários sobre todos esses pontos que eu levantei nesse vídeo. Sobre as reclamações do Palmeiras, sobre o fato de por muitas vezes ser mais fácil culpar a arbitragem e sobre também esse ponto, essa narrativa de todo mundo querer dizer que tudo é contra o seu time. Agora eu quero saber sua opinião aí nos comentários, não se esqueça de colocar. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa segunda-feira. Agradeço a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!